Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, sextou, hein? Dia de Santo Antônio de Santana Galvão, religioso. O primeiro santo brasileiro nascido aqui no Brasil. É São Frei Galvão. Inclusive, nós temos uma imagem dele aqui na nossa igreja. Ali, ó, perto do Papa. E, inclusive, ele é muito ligado aqui a nós, no Rio de Janeiro, porque ele tem a sua formação aqui no Rio. Tanto no convento aqui de Santo Antônio, onde ele foi ordenado... Não. Ordenado em Itaboraí. Foi Itaboraí, né? Lá em Itaboraí, hoje Cachoeiras de Macacu, né? Ali tinha aquele convento antigo dos franciscanos, hoje são as suas ruínas, estão lá, está virando um lugar de visitação. Lá ele fez também uma parte da formação e aqui no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Depois ele vai para São Paulo, ele nasce no interior de São Paulo, em Guaratinguetá, tem até o santuário dele lá. E depois vem para cá, para a formação dele no Rio, depois ele vai para São Paulo, lá para o mosteiro, ali no centro de São Paulo, é bem ali. E lá ele tem aquelas famosas pílulas depois, né, do Frei Galvão. E ele foi canonizado aqui pelo Papa Bento XVI em 2007, no estádio do Pacaembu, no Campo de Marte. No Campo de Marte foi a sua canonização. A primeira feita em português, inclusive. A fórmula não foi feita em latim. O Papa, em deferência ao Brasil, por ser o primeiro santo, ele fez em português a delicadeza, né, do Papa Bento XVI. O Evangelho de hoje é Lucas ainda, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é muito interessante, né? As pessoas às vezes têm memória seletiva, têm intenções seletivas. As pessoas sabem hoje, pescam, as pessoas têm como é que se diz? Uma astúcia de perceber coisas assim longe. Mas quando a coisa às vezes vai contra os seus interesses, ela finge demência, como a gente fala, né? Ela finge que não sabe. É muito interessante isso que ele falou, a gente vê que é pessoa que convivia com pescador, Jesus. O pescador é assim, né? Ele sabe quando o vento de chuva, sabe quando o vento é de calor. Ele sabe ler na natureza exatamente... Você já viveu essa experiência? De quando vem chuva, assim, você sabe quando o sudoeste bate. E a gente às vezes não sabe, exatamente isso que Jesus está falando é verdade. E a gente não sabe que algumas situações ali, a gente finge que não vê, a gente não sabe se colocar. A gente às vezes percebe, faz tanto para ganhar dinheiro, então a gente tem uma esperteza, né? A gente tem uma paciência para ganhar dinheiro. Aquele vendedor, fica olhando às vezes no shopping, o vendedor, né? Ele fica rindo, cara, às vezes aquele comprador, e ele faz de um tudo para conquistar aquilo ali, e a gente às vezes não tem paciência para resolver as nossas tretas, não tem a diplomacia, não tem a capacidade de ser aquela pessoa que argumenta, que escuta,
A gente logo desiste. Eu vejo muito católico, né, que na primeira dificuldadezinha já, vai embora, abandona. Isso aí é uma hipocrisia. Porque você ser comunidade, estar numa comunidade, requer de você todo o temperamento, toda a capacidade nas relações que você tem no resto da sua vida. Mas você, para as coisas de Deus, não tem essa paciência. E o que Jesus está falando aqui é muito sério. Porque para o reino de Deus, para as coisas de Deus, a gente não quer dar o que a gente tem de melhor. Por exemplo, a paciência que eu tenho de esperar numa fila de banco, por que eu não tenho a paciência que eu tenho de ir num cinema? Por que eu não tenho de ir para um show? Esses shows de jovem, eu fico vendo aqueles jovens lá uma semana numa fila. Por que a gente não tem isso para as coisas de Deus? Eu acho que é isso que Jesus está falando com a gente aqui hoje, né? Cuidado, porque vai chegar uma hora que a gente vai sofrer as próprias consequências dessa nossa negligência, de uma certa forma negligência, para com as coisas de Deus. Fica a dica de Jesus nessa sexta, sextou bebê, fiquem com Deus, fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.